Cleusia, alguns factos interessantes sobre a China. Para mim, o fato mais interessante, ou o que eu mais gosto, né, é a questão da segurança, porque China é um país extremamente seguro, muito seguro mesmo. Tem câmeras de segurança por toda a parte. É muito comum se tu te descuidas de algum pertence teu, algum restaurante, algum local assim, tu voltes e encontres. Se tu esqueces assim num táxi e tu tentas contactar o motorista, ele te devolve sem problema. E, tipo, nessa questão, eles são pessoas muito honestas. E isso é bom, principalmente para nós mulheres, né? Porque tu também podes andar aqui a qualquer hora do dia, de madrugada, sem te preocupares. Tipo, é muito, muito seguro mesmo. Uma outra questão é acessibilidade também, né? E poder de compra, porque quando falam assim de forma irônica, tipo, isso tu só podes encontrar na China, é mesmo verdade, porque aqui tu encontras tudo. É verdade. Tudo que tu procuras tu encontras facilmente. Também aqui na China é muito seguro tu teres dinheiro no teu celular, porque aqui praticamente todos os pagamentos faz-se com o celular, alguns aplicativos que usas cá, tu podes fazer pagamentos, transferências, e é super seguro. Tem até, já inovaram até um tipo de pagamento que fazes mesmo com a palma da tua mão. Aqui tu vês de tudo. Hey Meraki! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Study Overseas. Eu chamo Shirley Mutevuia, sou a host deste podcast e estou aqui hoje com uma jovem moçambicana, uma estudante, uma convidada muito especial que vai partilhar connosco a sua experiência como estudante moçambicana na China. Então, temos aqui, eu apresento-vos Cleusia Saraiva. Bem-vinda, Olá, Shirley! Cleusia! Olá, pessoal de casa! É um prazer estar aqui e fazer parte deste projeto também. Para já, parabenizar-te pela iniciativa. E, bom, espero conseguir sanar algumas dúvidas e contar um pouco melhor a minha experiência cá. Com certeza, eu é que agradeço e muito obrigada. É mesmo uma iniciativa que eu tenho a certeza que é extremamente importante para todos os estudantes moçambicanos, não é? Porque é interessante para cada um deles perceber como é que é a vida real de um estudante moçambicano, porque nós vemos muitos vídeos no YouTube, porque vida de um estudante na China, mas uma coisa é ser estudante, outra coisa é vir de Moçambique. Eu acredito que a experiência é diferente, então nós conseguimos dessa forma nos perceber. Então, mas então, Clésia, conta-nos como é que foi o teu processo de escolha de país, de universidade, de curso? O que é que te fez escolher a China e qual é que foi o teu processo de preparação e de candidatura? Olha, o processo de escolha foi assim um pouco aleatório, foi mais pela curiosidade mesmo, porque na altura em que eu estava a fazer o meu ensino médio, eu comentava assim com algumas amigas que eu sempre tive curiosidade de estudar ou na China ou na Inglaterra. Então, quando eu terminei o ensino secundário, quando entrei para a universidade, lembro-me que mandaram-me o edital de bolsas de estudos, do Instituto de Bolsas, para cá, para a China, só que, não sei, naquela altura eu não estava tão interessada assim em concorrer. Também eu creio que parecia que era um pouco, que era algo que estava um pouco fora da minha realidade, não sei porquê, mas Ah, sério? Por quê? não sei explicar, porque às vezes nós não acreditamos que é mesmo possível que nós estudemos fora ou alcancemos esses sonhos. Às vezes, quando nos falam sobre uma oportunidade dessas, parece ser um pouco complicado ou parece ser algo assim, um pouco fora da nossa realidade. Então, foi algo que sim, eu vi o edital, mas não me interessou tanto naquela altura. Só que no ano seguinte, quando eu já estava no segundo ano do curso, voltei a receber o mesmo edital do Bolsas, foi que eu decidi tentar. Então, foi, Onde é que estavas a estudar? Onde é que estavas a fazer o teu curso? nessa altura eu estava em Maputo, no Esquitem. Uhum. Uhum. Boa. E aí, sim, eu já estava no segundo ano, foi quando eu recebi o edital, mas aquilo foi mesmo no princípio do ano.
E eu até recebi o edital um pouco tarde, porque eu lembro-me que enviaram-me em, acho que finais de janeiro ou princípios de fevereiro, e as candidaturas estavam abertas até primeira semana de março. Então não tive muito tempo assim para me preparar e tal, só foi algo que eu vi. Assim também pensei, ok, deixa-me tentar, se deu certo, deu. E foi assim que eu tentei. Comecei a tratar os documentos. Naquela época, eles pediram-me o fotocópia de passaporte. Também tem um formulário que tu preenches online. Também pedem exames médicos, certificado também da 12ª. Caso sejas menor de 18 anos, também tem uma carta, né, uma procuração que tens que fazer. E creio que só isso. E também eu lembro-me que esses todos os documentos tinham que ser traduzidos para a língua inglesa. No nosso caso, para a bolsa daqui da China, não é necessário que faças nenhum exame. Nem de mandarim, nem de inglês, só tens mesmo que apresentar as tuas notas da 12ª classe. Sim, Homologadas sim, esse ou assim processo só também é certificado? importante falar Ok. sobre esse processo também da homologação, porque para mim, no meu caso, foi um pouco complicado, porque eu fiz a 12ª na Beira. Então, eu ainda tinha que mandar o meu certificado para a Beira e tudo mais, depois mandar de novo para Maputo, esperar a homologação. Então, eu lembro-me que eu só consegui ter o meu certificado no dia mesmo que terminavam as candidaturas. Então, aquilo foi uma Que correria, tinha sido sim, de bom, pegar o né? certificado, traduzir, depois escanear, colocar no sistema tipo, para completar a candidatura, depois imprimir tudo e deixar no estúdio de bolsas. Então, é bom que as pessoas comecem a tratar os documentos que poderem tratar mais cedo, né? Começarem a tratar o mais cedo possível, porque também nessas épocas há muita gente a tratar documentos. Então, para evitar esse tipo de transtornos, né? Mesmo em questões de exames médicos também, eu lembro-me que foi bem complicado. No meu caso, foi um pouco complicado tratar, porque no centro de exames médicos que nos recomendavam para ir tratar, sempre tinha filas enormes de pessoas à espera, mesmo que tu chegasses muito cedo, tinha sempre muita gente lá, então é sempre bom começar a tratar o mais cedo possível. Hum? Boa, I love that. Então fica aqui a dica, tratem os documentos cedo, olhem para os Uhum. editais e eu vou também deixar aqui na descrição o link para o grupo do WhatsApp da nossa comunidade, onde tu terás acesso aos editais, ok? Nós vamos sempre mandar, porque inclusive o edital da China já Uhum. está disponível, então vocês já podem começar a verificar. Boa. Então conseguiste aí fazer a tua candidatura. Eu ainda estou curiosa, né? Disseste que um dos teus sonhos, ou melhor, tu tinhas este sonho de estudar ou na Inglaterra e na China. Por que China? China para mim é daqueles países que eu pergunto, a sério, por quê? Exatamente por isso, pela curiosidade, porque não sei, tipo, quando tu não estás cá, tu pensas, tu imaginas um monte de coisas. Que China é, não sei, é um outro mundo, que as coisas aqui estão super avançadas. Eu sempre tive aquela curiosidade, como é que é estudar numa universidade, como é que são as salas de aulas, como é que é a interação entre os professores, os estudantes, laboratórios. Então, no meu caso, foi mais por isso, essa curiosidade mesmo. Sim. Então era mesmo tipo, ok, quero Uhum. ir para o desconhecido, quero ir Experimentar algo encarar esse novo. desconhecido, quero ir ver Ter como uma é que é na experiência vida real. única mesmo. Yes, amazing, I love that. E quais são algumas coisas que tu gostarias que te tivessem dito antes de tu viajares? O que é que tu achas que são coisas que as pessoas precisam saber antes de viajar para a China? Olha, primeiro é mesmo a questão de choque cultural, porque há muitas coisas que para nós, né, em Moçambique, pode ser comum ou pode ser normal, mas aqui na China não. Tem assim umas regras muito específicas, Uhum. então tu tens que ter essa capacidade de vir mesmo para cá com uma mente aberta para aceitar essas diferenças e tentar se adaptar, né, a esse novo ambiente. Hum, Uh, Além disso, tem a questão de, por exemplo, naquela altura, quando eu estava a vir para cá, também aconselharam-me a tratar. Eu sei que algumas pessoas talvez não tenham no IT.
também é muito importante que tratem o NUIT, porque para abrir contas bancárias cá eles pedem esse número de NUIT, então é muito importante que tenham. Ok. Uhum. E também assim, né, para estudantes que vêm aqui pela primeira vez, acredito que também são um kit de primeiros socorros com alguns medicamentos, tipo paracetamol, assim, porque, por exemplo, o paracetamol cá, às vezes para tu conseguires comprar precisas de receita médica. Então, assim, só no início, né, como ainda é aquele período de adaptação, então é sempre bom vir com um kit de primeiros socorros também. Uhum. Boa, amazing. Eu depois quero voltar para perceber quais são algumas coisas que tu encontraste com esse choque cultural, mas antes disso, como é que foi o teu processo de preparação para a viagem? Tu foste aceita e depois foste tu quem tratou da viagem? Foi o Instituto de Bolsas? Como é que foi Sim, tudo? no meu caso, né, eu submeti os documentos e fiquei à espera dos resultados. Eles geralmente colam os resultados na vitrine de lá do Instituto de Bolsas. Então, quando saíram os resultados, por acaso, no meu caso, não sei se eles tentaram me contactar e não conseguiram, mas eu tinha um colega na altura que também estava a concorrer para essa bolsa da China, então ele foi quem viu editar, quem viu a vitrine primeiro com os resultados e mandou-me a parabenizar-me, que olha, viu teu nome na lista, Ah, conseguiste e tal. tu Uhum, não eu nem tinhas tinha visto visto. ainda, não sabia. Então, depois é que eu fui para lá e naquela altura nós só tínhamos que entregar o passaporte e eles tratavam todos os documentos, o visto, tudo e não se paga nada. Mesmo as passagens também Uhum. aéreas, eles é que compram as passagens. Então, quanto a isso, o processo é bem simples mesmo, não precisas te preocupar. Boa, então teu papel como estudante é recolher os documentos, fazer ali a candidatura bem bonitinha e depois Hum. esperar pelos resultados. Awesome, amazing. Que bom. Ok, então, pronto, viajaste, chegaste à China. Quais foram alguns choques culturais que tu tiveste? E como é que foi, assim, tua expectativa versus realidade como estudante? Porque, sim, tinhas curiosidade, mas acredito que também, por conta daquilo que tu já vias, tinhas, assim, uma expectativa. Então, quando chegaste, como é que foi? Qual foi a primeira impressão? Qual foi o primeiro choque que tiveste? Como é que foi tudo? Primeiro, porque eu não. Quando eu vim para cá, né? Primeiro estudei o mandarim, a língua. Então, eu estudei numa cidade que fica no norte da China. Então, naquela altura ainda era a altura de transição de verão para outono, depois inverno. Então, ainda não estava tão frio, mas aquela cidade faz muito frio. Então, primeiro foi essa questão do Hum. clima também, né? Porque pouco tempo depois começou o inverno e lá fazia muito frio, então foi um pouco difícil a adaptação no início. Também, além disso, as comidas, porque por ser uma cidade que está no norte da China, geralmente essas cidades eles têm cultura de que a gastronomia deles é assim, com muito spice, então as comidas são bem picantes. Então no início. Uhum. Ah, é? Então, mesmo Ok, que tu interessante. peças que não coloquem o spice sempre, terá pelo menos um pouquinho de spice. Então, eu nunca fui tão fã de spice. Então, para mim, então era uma coisa que me incomodava também um pouco na altura. Além disso, também o fuso horário. Também no início eu senti que foi um pouco difícil, sim, me acostumar ao fuso horário daqui, Uhum. né? Tem diferença de 6 horas com Moçambique, então também é um pouco complicado. Que mais? É. Creio que também aqui na China, por exemplo, eles eles têm uma regra que tu só podes fazer certas atividades, tipo atividades do dia a dia, ou frequentar certos lugares, ou restaurantes, ou fazer barulho, caso queiras, né? No período das 8 às 22. Depois disso, lugares tipo Hum. restaurantes estão fechados. Por exemplo, até naquela altura, quando eu vivia no dormitório da universidade, a cantina do dormitório, né, o refeitório da universidade, eles fechavam bem cedo, eles fechavam
no máximo 20 horas, assim, 21 era o máximo dos máximos. Ok. Uma e outra cantina podia estar Hum. aberta até essa hora. Então também tem essa questão de tu te acostumares a esses horários, que eles jantam um pouco mais cedo e tudo mais. Mas, sim, basicamente foi isso. Deu para depois começar. Uhum. Aham. Boa. E antes de continuarmos o episódio de hoje, quero falar contigo que estás a ouvir este podcast e tens o sonho de estudar fora de Moçambique. Talvez já tenhas pesquisado universidades, visto bolsas, ouvido histórias inspiradoras, mas mesmo assim sentes-te perdido, sem saber por onde começar, o que é prioritário ou como transformar esse sonho num plano real. Foi exatamente por isso que nasceu a mentoria Study Overseas. Nesta mentoria, nós caminhamos contigo passo a passo, desde a escolha do país e do curso certo para ti, organização dos documentos, candidaturas a universidades e bolsas, até a preparação da viagem e adaptação no país de destino. Tudo isto acompanhado por quem já passou pelo processo, já cometeu erros, já acertou e hoje está aqui para te poupar tempo e frustração. Se queres que 2026 seja um ano em que deixas apenas de sonhar e começas a agir, então convido-te a juntar-te à próxima turma da Mentoria Study Overseas. As vagas são limitadas e o link está na descrição deste episódio, ou então entre em contato com este número do WhatsApp que vou deixar aqui na tela. Agora sim, vamos continuar com o episódio de hoje. Prontos, ok. E como é que tu então fizeste no momento em que tu chegaste? Como é que foi o teu curso? Tu já terminaste, ok? Para quem não sabe aqui, a Cláudia já terminou. Mas como é que foi o teu curso? Como é que é o ensino aí da China? E como é que tu fazias o balanço entre a tua vida acadêmica e a tua vida social? Fala-nos sobre essa experiência mesmo Ok. acadêmica. O meu curso foi Engenharia de Telecomunicações. E, bom, falando assim do meu curso, tinha muitas aulas práticas. Bastante aulas práticas, que era uma coisa que, pronto, que eu não esperava que eu tivesse tantas aulas práticas assim, no laboratório, mas tive muitas aulas práticas. Mas, felizmente, eu estive numa universidade em que os professores eram bem compreensivos, tinha alguns tipos de avaliações que eles faziam diferente para mim, porque eu era a única estrangeira da turma. Tinha vários colegas chineses, ou todos eram chineses, eu era a única estrangeira na turma, então, para não ser. Porque, claro que era sempre duas vezes mais complicado para mim, então, eles sempre faziam assim uma avaliação um pouco diferente para mim, ou alguns trabalhos que para eles era obrigatório apresentarem, para mim não, ou me classificavam de uma outra maneira, então não foi assim tão complicado. Foi sim difícil, né? Não vou romantizar, foi sim difícil, mas se tu. Uma coisa importante que eu também queria deixar ficar é que é importante ter noção da universidade em que tu escolhes ou ter um pouco de contacto Hum, com, se tu tens como, né, ter um pouco de contacto com alguns estudantes que já estão cá e procurar saber um pouco sobre as universidades e a reputação dessas universidades, porque tem algumas universidades que, apesar de serem boas universidades, por estarem num bom ranking de universidades cá na China, são muito exigentes. E quanto mais a universidade estiver assim num bom ranking, né, for muito solicitada, maiores são as exigências dessa universidade. E é com muito complicado certeza. para nós estudantes estrangeiros nos enquadrarmos nessas universidades, porque eles esperam que nós tenhamos o mesmo tipo de aproveitamento que os outros estudantes que estão lá mesmo por merecer, que se esforçam mesmo. Então, é muito importante saber escolher uma boa universidade que tenha uma boa reputação. Então, no meu caso, nesse quesito da vida acadêmica, até foi, foi um pouco tranquilo, não foi tão complicado, porque felizmente a maior parte dos meus professores eram bem compreensíveis. Boa. Qual é a universidade em que tu estavas e qual é o curso que estavas a Eu fazer, estudei Cleusa? na Changchun University of Science and Technology e lá eu fiz engenharia de telecomunicações, como eu já mencionei. Sim, mas tem vários cursos lá também, né? E outra coisa que eu também queria comentar
Caso eu possa comentar, né, ou sugerir, assim, agências ou pessoas que também ajudem nessa questão de recomendações de universidades e processos. Há uma agência com o nome Getaway. Posso deixar ficar o contacto? Sim, sim, depois podes passar. Agora ou no final Uhum. do vídeo? Ah, podes passar, depois eu vou colocar Ok, assim em termos de ok. legenda. Depois vou passar o contacto. Yeah. E essa agência é composta por estudantes também que estão cá na China, que ajudam estudantes da comunidade de Palopes também, sim, a Hum, conseguirem bolsas de estudos para cá. Então, é muito mais fácil tu conseguires encontrar uma boa universidade se tu tens alguém cá que te recomende boas universidades, porque eu sei que geralmente quando tu estás assim, por exemplo, em Moçambique, nem pensas em vir estudar cá. Eu sei que a maioria das pessoas pensa em universidades, em cidades ou escolher cidades mais famosas ou metrópoles. Só que também há vantagens e yeah. desvantagens em escolher essas cidades. Então, é isso. I love that. Eu não sabia dessa agência. Então são estudantes moçambicanos que estão aí na China e dão esse Não são só acompanhamento e estudantes tudo mais. moçambicanos, são estudantes que estão inseridos mesmo na comunidade de Palopes. Ok, amazing. I love that. Então depois partilhas, eu vou aqui também partilhar, porque eu acredito também muito que é interessante tu teres este acesso de pessoas que já estão lá, porque vão te dizer as coisas como Uhum, elas são. Por vezes na internet tu não tens assim uma ideia completa de como é que tudo funciona, então uhum. é muito interessante. Well done. Perfect. E tua vida social, como é que foi aí? Chegaste, encontraste moçambicanos, encontraste pessoas Olha, internacionais, como é sim, que por foi tudo? acaso no ano em que eu cheguei. Oh, eu esqueci de comentar que eu cheguei cá e pouco tempo depois o Covid começou, mas sim, quando eu cheguei na cidade onde eu estava, por acaso tinha alguns moçambicanos que nos receberam, nos acompanharam até a universidade, nos primeiros dias nos ajudaram nas compras de algumas coisas e a tratar documentos, conta bancária, essas coisas. Só que depois do Covid é que, especialmente na cidade onde eu estava, já não tinha muitos moçambicanos. Até eu sair de lá, porque eu saí de lá no ano passado, também éramos poucos, talvez uns quatro ou cinco. Também porque a cidade não era assim tão grande. Mas tem cidades aqui na China onde tem vários estudantes moçambicanos também. E pronto, a vida social aqui é boa. Conheço pessoas de várias partes do mundo. Tem muitos estudantes estrangeiros aqui. Parece que não, mas tem muitos estudantes estrangeiros. E eu talvez pode parecer que aqui na China tu não consigas fazer tantas coisas, não tenhas tantas opções aqui, mas trust me, aqui é de tudo. Podes fazer várias coisas, tipo, não te aborreces assim com tanta facilidade se tens assim um bom ciclo social. Então, foi tranquila também. Uhum. Boa, perfeito. E como é que é, Cléusia, o teu estilo de vida? Prontos, podes até nos falar como agora já não és Ainda estudante tô. como tal, podes nos dar uma ideia de... Sim, agora tô Ainda fazendo és? mestrado. Uhum. Fazer mestrado, ok, perfeito. Então, pronto. Vais nos dar assim as duas vertentes de licenciatura e mestrado, mas como é que é o teu estilo de vida aí na China? E fala-nos sobre estilo de vida versus custo de vida. Então, tell us Ok. about that. Bom, neste momento o meu estilo de vida está mais focado só no meu projeto de mestrado. Caso eu tenha tempo, é que posso fazer um em outro part-time ou posso viajar caso eu tenha tempo. E qual foi a outra pergunta que fizeste? O O custo de custo vida. de vida. Olha, na outra cidade onde eu estava, o custo de vida era relativamente acessível, porque não era uma cidade cara. Então, para estudantes, até é uma cidade que eu até aconselharia muito, muito por acaso, muitos estudantes vão para lá fazer língua, primeiro ano, né?
porque lá tem uma universidade bem famosa, então muitos estudantes primeiro fazem língua lá e depois de lá é que vão para as outras cidades darem continuidade aos seus cursos. Mas era uma cidade bem acessível, tinha como tu conseguires ter um bom lifestyle só com o subsídio mensal que eles te pagam também. Só que na cidade onde eu vivo atualmente é que não, que eu pessoalmente não aconselharia para estudantes, principalmente de licenciatura, né? Porque podes te limitar um pouco, porque o custo de vida aqui já é muito elevado. Onde Agora é eu que tu estou estás agora? em E. Pequim. Ah, ok, estás em Pequim. Pequim. Ok, yeah, então Uhum. imagino, metrópole e tal. Boa. E agora continuas bolseira a fazer o teu mestrado? Como é que funcionou essa transição? Continuo bolseira, mas no caso já não sou bolseira do Instituto de Bolsas. Agora eu consegui uma bolsa parcial da universidade. Porque a política do Instituto de Bolsas é que, quando tu já consegues a bolsa de licenciatura, tu tens que esperar 2 anos para voltar a concorrer para uma bolsa novamente. Então, sim, mas consegui Hum, uma bolsa parcial. Uhum. boa. Well done. That's amazing. Então, agora a tua bolsa consiste apenas no tuition fee, então na Uhum. mensalidade, na Uhum. anualidade da universidade. Ok, perfeito. Uhum. Boa. E prontos, como é que são os chineses como tal? Claro que nós já falamos sobre. Yeah, eu estou interessada. Digo, como é que são as pessoas aí, as pessoas nativas? Como é que é lidar com eles? Como é que é tu te encaixares na cultura? Como é que Olha, é isso? os chineses não são tão simpáticos. Não vou dizer que são mais pessoas, mas não são tão simpáticos. Tipo, vais notar sim uma grande diferença, né? Porque, por exemplo, aqui as pessoas não têm costume de se cumprimentarem se é que elas não se conhecem. Tipo, os vizinhos, assim, eles não têm costume de se cumprimentarem. Então, aqui para nós é um pouco esquisito, né? Em Moçambique, tu cumprimentas todo mundo, por É, onde que tu passas, tu sempre dizes bom dia, boa tarde, sempre que tu vais a algum lugar, cumprimentas sempre as pessoas, então aqui não, eles não têm costume disso. Também podes sentir que eles talvez não tenham assim aquela predisposição em ajudar, mas eu sinto que isso é mais a cultura deles, que tipo, se tu não pedes ajuda é muito difícil que ok. eles só te verem tu a precisar de ajuda se predisporem a ajudar. Tem essa questão Ok. também. Faz sentido. Parece estranho, mas Uhum, faz sentido. Porque nós em Moçambique somos aquelas pessoas que estão ali atentas para ver se o nosso vizinho precisa ou não de uhum, ajuda e já nos oferecemos para ajudar, mesmo que a pessoa não tenha uhum. pedido. É isso, aqui é um pouco diferente. Aqui eles têm essa particularidade também. Assim, também os chineses são muito curiosos, principalmente com nós, africanos, né? Porque, pronto, eles não estão tão acostumados a ver africanos, a lidar com africanos, assim, no dia a dia. Então, é muito comum que eles te filmem, te tirem fotos, ou te peçam para tirar fotos e coisas assim. Então, isso é o pão de cada dia aqui. Acontece bastante. Aproveita para ser celebridade. Vê do lado positivo. Vê do lado positivo. Ok, Uhum. nice. Interesting. Boa. Quer dizer, alguns factos interessantes sobre a China. Pronto, já nos disseste algumas coisas que nós podemos esperar em termos de cultura e tudo mais, mas quais são alguns factos interessantes, coisas que se calhar nós não sabemos deste lado, mas que tu achas assim interessante, fascinante, sobre a China, sobre as cidades em que tu já estiveste, fica Ok. à vontade. Para mim, o fato mais interessante, ou o que eu mais gosto, né? Ah, cá é a questão da segurança, porque China é um país extremamente seguro, muito seguro mesmo. Aqui tem câmeras Sério? de segurança por toda a parte. É muito comum se tu te descuidas de algum pertence teu, algum restaurante, algum local assim, tu voltes e encontres.
Se tu esqueces assim num táxi e tu tentas contactar o motorista, ele te devolve sem problema. E, tipo, nessa questão, eles são pessoas muito honestas, muito honestas. E é muito difícil que tu escutes que alguém foi assaltado e coisas assim. É muito, muito raro mesmo, muito raro. É um país muito seguro. E isso é bom, principalmente para nós mulheres, né? Porque tu também podes andar aqui a qualquer hora do Yeah. dia, de madrugada, sem te preocupares. Tipo, é muito, muito seguro mesmo. Então, essa é uma das coisas que eu gosto de viver cá. Uau. Uma outra questão é acessibilidade também, né? E poder de compra, porque quando falam assim de forma irônica, tipo, isso tu só podes encontrar na China, é mesmo verdade, porque aqui tu encontras É tudo, tudo, verdade. tudo, tudo que tu procuras, tu encontras facilmente, tudo mesmo, tudo, 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 tudo. Então, tu notas uma grande diferença quando tu não estás ou quando tu pensas como é que era a tua vida antes de teres acesso tipo, a tantas coisas assim e agora. Então é algo que faz mesmo grande diferença. Então também tem essa questão. Também aqui na China é muito seguro tu teres dinheiro. Tu teres dinheiro no teu celular, porque aqui praticamente todos os pagamentos faz-se com o celular, as pessoas não usam, raramente usam Sim. dinheiro mesmo, né? Vivo, Yes. geralmente com o teu celular, com aplicativos, com alguns aplicativos que usas cá, tu podes fazer pagamentos, transferências, e é super seguro. Tem até, já inovaram até um tipo de pagamento que fazes mesmo com a palma da tua mão. Ai, aqui tu vês de tudo. Ah, outro fato interessante é que, bom, eu antes pensava que talvez a China, por ter assim algumas regras e particularidades, talvez tu não tenhas acesso a tanta coisa assim se tu vives cá, mas muito pelo contrário. Aqui tu consegues ter sim acesso, até porque eles também meio que transformaram a China num país que tu podes ter várias experiências de países diferentes estando cá na Ok. China. Então, podes ter experiências assim gastronómicas ou mesmo lugares que se parecem mesmo a outros lugares do mundo. Tu encontras Hey. cá, é bem interessante também. E yeah, é isso, basicamente é isso. I love it. Eu estou surpresa com a parte de segurança. Acho que eu não imaginava. Hum, Principalmente porque a China é um país extremamente populoso. Tu podes pensar que, uhum. olha, como tem muitas pessoas, temos que estar sempre alerta. Então é muito Não, pelo interessante. contrário. Yeah, é muito interessante perceber que existe essa segurança e esse à Uhum, vontade, que, como disseste, é bom, principalmente para nós mulheres, não é? É sempre uhum, bom estar num país em que não tens que te preocupar com estás a andar e será que tem alguém aí a perseguir-me ou será que tem alguém a ver e tudo mais. Então, I uhum, love that, I love that. E a parte também da acessibilidade. It's nice. É bom saber também que é mesmo, não é um estereótipo, é uma realidade. Então, na China tu uhum. encontras tudo, tu encontras Realmente. tudo. Amazing. Agora, Cleusa, tu estás agora a fazer o teu mestrado e Uhum, eu estou assim curiosa para saber, essa é mesmo é uma questão minha de curiosidade, é uma questão que eu gosto de fazer a todos os estudantes moçambicanos que estão fora, que é sobre a decisão de voltar ou não para Moçambique. Como é que tu vês isso? Como é que tu vês, estando aí na China, vendo as oportunidades que existem e também conhecendo o nosso país? O que é que tu dirias para um estudante que está agora a fazer-se essa questão com base na tua experiência própria? ok. Bom, para mim pode ser um pouco. Estou a tentar puxar a palavra em português, tenho em mente em inglês. Tipo, challenging, como é que eu digo isso? Desafiador? Desafiador. Né? Desafiador. Pode ser um pouco desafiador se tu decides ficar por cá e levar a vida cá, porque, pronto, né? Já temos essa noção que aqui é um país assim muito populoso, em que, pronto, já há muita competição, todo mundo quer se destacar e tudo mais no mercado de trabalho. Então, tu também
tens que conseguir ser uma pessoa que vai conseguir se destacar para tu realmente teres essa oportunidade de trabalhar mesmo na tua área de estudo ou na área que tu gostas e tal. Então, é mesmo desafiador. No meu caso, eu não me vejo a trabalhar cá. Eu sinto que posso ter melhores oportunidades em Moçambique que Hum, cá. Então, para mim, China é mais um país para tu, se tu queres te formar cá, né, fiz fazer a tua formação, um intercâmbio, ganhas algum tipo de experiência e pronto, e aplicares isso mesmo no teu país. Até porque eu sinto que podes ter um pouquinho mais de saída ou de reconhecimento estando em Moçambique que hum. cá. Uhum. Ok, interessante. E em termos das oportunidades que vocês, estudantes, têm de aprender, de ganhar experiência, como tu disseste, fazer intercâmbios, fazer estágios, como é que é aí na China? Como é que é o processo de. Prontos, claro que ainda não estás inserida no mercado como tal, mas eu acredito Uhum. que essas experiências já te dão assim uma noção de como é que é o mercado aí na China. Então, como é que é essa experiência para vocês, estudantes? Olha, no nosso caso, como estudantes, infelizmente nós não temos oportunidades ou direito de trabalhar por causa do nosso visto. Não se pode trabalhar, tipo, trabalhos comuns, né? Como em outros países, tipo, ou supermercados, ou caixa, ou restaurantes, esses trabalhos assim. Aqui, infelizmente, não se pode trabalhar, mas tu podes fazer estágio. O estágio, geralmente, tu tens que conseguir comprovar, né, que as horas que estarias lá no estágio a trabalhar não vão interferir nas tuas, nas tuas aulas na universidade e pronto, tu consegues ter essa autorização da universidade e também consegues o visto para estagiar e podes estagiar normalmente. Então, para estagiar até pode ser um pouquinho mais fácil tu conseguires um pouco de espaço no mercado para estagiar, porque mesmo aqui faz-se muito conferências em que falam sobre isso, publicitam sobre isso, que estão à procura de estudantes para estágios aqui e ali. Então, estágio tu até podes conseguir, mas trabalho como tal, não que não possas conseguir, mas é um pouco desafiador. Hum. Uhum. Boa, interessante. E tu já tiveste a oportunidade de fazer algum estágio, Cléudia? Não, ainda não. Ok, Uhum. boa. Perfeito. Qual é que tu acreditas que é o principal benefício de estudar fora, de estudar na China em específico? Hum, bom, networking, né? Porque aqui tu consegues ter acesso a prontos, né? A pessoas de vários países, diferentes partes do mundo. Também, hoje em dia, mandarim é uma. Está no top das 3 línguas mais faladas no mundo. Então, se tu tens domínio dessa língua também, é uma grande valia para ti, porque tu podes aplicar não só tipo, no teu mercado de trabalho, mas mesmo no dia a dia. Se tu queres fazer negócios ou se tu queres ter ok, querer comprar algo, ou se tu vens para cá, se queres tipo, como é que eu posso dizer? Conseguires tipo te virar estando cá. É muito Ok. importante que saibas falar mandarim, sim, é muito importante que saibas falar mandarim. Não é uma valia tipo só no teu mercado de trabalho, mas no geral é muito importante que tenhas domínio da língua, sim. E também tu quando vens também para cá, claro que tua mentalidade muda, tu tens assim uma open mind, tu vês as coisas já um pouco mais fora da bolha, tu ficas mais aberto a ter mais experiências, Hum. ou ficas mais tolerante a experimentar coisas novas. Já não tens tanto medo assim de arriscar. Por exemplo, eu antes, como eu disse no princípio, né? Para mim era só uma ideia que passava na minha cabeça, um desejo que, se eu escolhesse, se eu pudesse Yeah. escolher, eu escolheria a China, mas parecia ser algo impossível. Mas como tu já tens essa experiência de conseguir vir para cá e tudo mais, e ter acesso a tanta coisa, a tanta experiência nova, claro que isso cada vez mais desperta esse desejo em ti que tu Yeah. sabes que
E se eu conseguir chegar aqui, eu consigo chegar longe, Os mais consigo dois, yes. fazer muito mais. Então, é muito bom Wow, I love that. ter essas experiências. Uhum. Nice. Estou aqui curiosa em perceber o teu curso. Tu estás a fazer o mestrado, assim, em continuação do mesmo curso, estás a fazer mestrado em quê? Fizeste o Agora curso? estou a fazer mestrado em Computer Technology. Ok, É só então uma área assim a ver. continua assim na mesma área. Por que Uhum. essa área? Qual é a tua visão? Onde é que tu te vês? Por que que tu gostas? Por que que tu estás a fazer essa área? Por que que tu estás a estudar nessa área? Olha, porque para mim é uma área que, principalmente na realidade, né, do Moçambique, é uma área que facilmente, telecomunicações é uma área que facilmente tu consegues te entregar no mercado de trabalho. Não é assim tão complicado tu conseguires assim uma aceitação, é uma área que está em constante desenvolvimento também. Então, eu comecei o curso até em Moçambique. No início até eu não imaginava que eu haveria de me interessar tanto assim pelo curso. Até quando eu estava a estudar eu pensava que eu ia fazer uma coisa, mas depois acabei ingressando para este ramo de informática e telecomunicações. Boa. Então, é isso, é um mercado que eu vejo que está em constante, um, está em constante, como é que eu digo? Desenvolvimento, mudança. Desenvolvimento, é essa a Uhum. palavra, sim, está em Boa. constante desenvolvimento. Boa. E até agora as tuas aulas são em mandarim, são em inglês? Qual é a língua de ensino? Olha, como eu fui bolseira, né, do IB, geralmente as bolsas do IB são todas em mandarim, porque as bolsas do IB são bolsas do governo moçambicano, né, em comparação com o governo daqui da China, com o governo Yes. chinês. Então, eles sempre tentam expandir mais a língua chinesa, por isso é que todas as bolsas são em mandarim. Mas Hum, tem algumas universidades que tu podes encontrar programas em inglês, mas geralmente são bolsas da própria universidade. ok. Uhum. E agora no mestrado eu estou a fazer em inglês. Mestrado é muito mais. É mais comum tu encontrares programas em inglês. Tem sim alguns programas em mandarim, mas a maior parte das pessoas faz em inglês. Boa. Uhum. Perfect. E como é que é para ti? Eu acho que de todas as pessoas que já entrevistei, és uma das que está num país com um fuso horário extremamente diferente de Uhum. Moçambique. E eu estou aqui curiosa em perceber como é que tu fazes para ajustar, por exemplo, a tua comunicação com a tua família em casa? Como é que foi no princípio? Como é que tu te ajustaste a tudo isso? Porque são 6 horas, 6 horas não é pouco. Nós estamos Uhum. agora a gravar, são 14h27 em Moçambique e são aí 20h27, se não estou em erro, Uhum. né? Então, como Uhum. é que é? Como é que tu fizeste? Como é que tu fazes até hoje? Olha, bom, eu creio que a minha família já está um pouco mais acostumada, né? Com isso, eles já entendem um pouco mais, já sabem em que momentos me podem ligar ou não, mas no início, claro que é bem complicado, porque mesmo para tu dormires, tu ainda estás acostumada com o fuso horário de Moçambique. Às vezes eu ficava acordada muito tarde, porque eu não estava acostumada a Uhum. dormir tão cedo quanto eu deveria, porque aqui já era tarde. Então tem essa questão também, mas dá para gerir, dá para gerir. E é muito importante saber gerir isso porque, principalmente no primeiro ano, né? Porque é um ano crucial que tu tens que te adaptar, tens que te entregar mesmo aos estudos, à cultura, aprender a língua para os anos seguintes não serem tão complicados assim para ti. Porque mesmo as universidades que geralmente dão este curso de mandarim para estudantes internacionais são universidades que sempre tentam criar ao máximo esse ambiente em que os estudantes tenham sempre muita interação, que entendam muito sobre a cultura chinesa e tudo mais, se interessem cada vez mais. Então é muito importante abraçar isso também. Aí com o tempo te acostumas. Acostumas, com certeza. Tu e a tua família, né? Eles também já sabem que, olha, 12 horas ou 15 horas ela já está a dormir, não podemos ligar. Também.
Boa, perfeito. Clésia, nós já estamos mesmo no final da nossa conversa, mas antes de nós terminarmos, gostaria de saber qual é um conselho que tu darias aos estudantes moçambicanos que querem estudar fora e que querem vir estudar na China em específico. O que é que tu dizes para eles? Hum, o primeiro que eu queria deixar ficar era mesmo a questão de tu escolheres com cautela, né, a universidade, pois isso dirá, tipo, vai ditar como é que será a tua adaptação cá. Contribui bastante a tu escolheres uma universidade que tu podes conseguir se destacar sendo um estudante, pode até conseguir se destacar sendo um estudante estrangeiro, que eles ofereçam atividades ou um ambiente mesmo que tu te sintas, que tu não te sintas tão assim afastado e isolado do mundo e de todos, e é muito mais fácil tu estudares assim e te adaptares, né? Assim. E que mais? O outro conselho, eu creio que eu comentei sobre isso no início, mas também é mesmo essa questão de vir para cá, sinta que, pronto, é que as pessoas são diferentes, o país é diferente, a gastronomia é diferente, o clima é diferente, e estar aberto a experienciar tudo isso. E pronto, também não se focar só na vida acadêmica, né? É importante que tu socializes, que faças amigos, mesmo que socializes também com os chineses é bem importante e é bom porque tu tens facilidades de praticar mais a língua, podes também ter acesso a várias informações ou serviços que eles te podem ajudar ou te auxiliar ou te mostrar que também facilitam mais a vida cá. E também tem certas questões que, ou certos pagamentos que aqui na China que tu queres, se tu queres fazer, tu precisas mesmo de um ID chinês. Então, se tu tens também pessoas que te auxiliem, bom, nessas questões, então é muito bom que te socializes e não fiques assim muito isolado de tudo e de todos. Yeah. Porque não tem como não ter aqueles momentos que vais, sim, ficar um pouco depressivo ou a se perguntar, ai, o que eu estou a fazer aqui O e que é tudo que eu estou mais, fazendo sim. aqui? Isso é É nada. inevitável. Claro que terá esses momentos, mas se tu tens, assim, um ciclo de social que vai estar aí sempre a puxar por ti e tudo mais, yeah, consegues gerir. Thank you. Muito Uhum, obrigada, Cleusia. Foi uhum, muito de bom. nada. Bom conversar contigo, foi muito bom perceber da tua experiência, aprendi muito e fiquei a saber Uhum, de coisas que eu não sabia. Por uhum, isso é que é bom sempre falar com quem já está lá, porque uma coisa é a ideia que nós temos daquilo que vemos aqui de fora, mas outra coisa é quem está lá dentro a viver, a experienciar. Então, creio que este episódio vai ajudar muito, inclusive aqueles estudantes que estão neste momento a candidatar-se para as bolsas de estudo para a China, já vão com uma uhum, ideia do que podem esperar e claramente com a mente aberta para terem a sua própria experiência, porque acredito que é diferente para cada um. Mas foi uhum. muito bom, muito obrigada. Ah, de Desejo-te, nada. desejo-te continuação de bons estudos, que tenhas muito sucesso. Aí no teu mestrado e quando decidires também voltar, todos os projetos que tu tens em mente, que seja tudo um sucesso mesmo. So thank you. Ah, muito obrigada. Igualmente, para ti também, sucessos nos teus estudos, nesse projeto maravilhoso que tu tens. E é isso, foi um prazer estar aqui. Espero ter sido útil, ter Com esclarecido algumas certeza. dúvidas. E é Obrigada, isso. Marakis. Chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigada por ter assistido até ao final. Não te esqueças de subscrever ao canal, deixar um like e partilhar com outros estudantes também que possam querer saber mais sobre como é estudar na China. Vou deixar todos os links necessários na descrição do vídeo e não hesitem também em comentar tanto aquilo que vocês acharam deste episódio como se tiverem alguma questão. Então, obrigada e até a próxima. Tchau!